bem-vindos mais uma vez ao podcast Check-in Tourism da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje tenho o enorme prazer de ter como convidada Olga Cavaleiro, que é a nossa formadora e uma apaixonada pela gastronomia portuguesa e, como recentemente me referiu, uma nómada entre montanhas. E então, Olga, obrigado antes de mais pela disponibilidade. Eu começava por perguntar então o que é isto de ser uma nómada entre montanhas. Bom, tem a ver com, na minha vida profissional, eu percorrer o país de forma transversal, ou seja, de norte a sul e de oeste a este, e de fazer muitos cruzamentos entre aquilo que é a geografia e a cultura. E eu sou uma mulher do litoral, portanto eu sou de Tentugal, estou a 20 km do mar. Sempre achei que não havia nada mais bonito que ver o mar, sentir o mar, ouvir o mar, mas tenho que dizer que eu sou uma mulher de montanha e sou mesmo uma nómada, porque viajo muito, porque faz parte da minha vida, porque é assim que eu aprendo, que eu amadureço profissionalmente e também pessoalmente, mas também porque gosto imenso da geografia de montanha. Há uma economia de montanha. Tudo nasce na montanha. Por detrás da fertilidade que nós gostamos de dizer que temos no litoral, e toda a gente diz que o litoral é o sítio onde está o desenvolvimento. Mas o que é certo é que, se nós formos a olhar bem, toda essa fertilidade, por detrás dela está sempre a montanha ou as montanhas. E nómada entre montanhas porque atravessar as montanhas, cruzar as montanhas, ver o lado de cá e o lado de lá, que facilmente se transforma no lado de cá e passa a ser o outro lado lá, é de uma riqueza tão extraordinária do ponto de vista do solo, das cores do solo, das cores da pedra, da cor do céu, que fica diferente. De sentir o vento lá em cima, no topo, e depois sentir o vento cá em baixo, na terra chã. Perceber as diferenças entre aquilo que é a força da montanha, a força telúrica da força da montanha, é incrível, e depois é o primeiro degrau para eu fazer a minha aprendizagem sobre aquilo que é a minha paixão, que é a gastronomia. E eu nunca posso, mas nunca posso compreender aquilo que as pessoas comem e como comem e porquê é que comem e quando comem, se eu não perceber esta força da geografia e a força da montanha. Porque tudo se resume a isso. Até porque, do ponto de vista da evolução da Terra, temos sempre os solos mais antigos, não é? E depois os mais recentes. E os mais antigos estão precisamente nessas tais rugosidades, nessas tais pregas que se transformaram em enormes serras, montanhas. Umas foram amaciadas pelos glaciares, e nós olhamos para uma montanha e pensamos: como é que isto se formou? Porquê é que a Serra da Estrela tem aquele dorso gigante, parece assim uma espécie de elefante? Porquê? Como é que ela se formou? E quando nós começamos a perceber que há exatamente uma vertente mansa e uma vertente brava, e que a constituição dessa serra teve muito a ver com os glaciares que por ali passearam, deambularam, formaram, esculpiram aquela configuração, vamos depois perceber todo o resto. Porque é que temos ovelhas ali e menos cabras? Porque é que ali se comia o centeio e o trigo pouco? Porque é que ali a desidratação da fruta é tão maravilhosamente boa e no ponto? E nós temos desprezado muito isso. Ou seja, nós descobrimos, afinal, porque é que comemos o que comemos. E, portanto, nómada entre montanhas sempre, e, sobretudo, apaixonada também pelos rios que nascem na montanha. Ir da nascente à foz é uma experiência maravilhosa, que eu aconselho a qualquer pessoa. Pelas palavras da Olga, eu chego à conclusão que ninguém conhece Portugal. Porque se nós formos a fazer essa análise tão detalhada das características específicas de cada uma das regiões e de tudo aquilo que elas têm para oferecer, acho que até para Portugal, um país tão pequeno, será difícil alguém conhecer completamente e verdadeiramente Portugal. É verdade. Muito bem. É verdade, exatamente. Aliás, só as serras, e já agora, e as montanhas, olhar para a Serra da Estrela e olhar para uma outra serra que está em frente à Serra da Estrela, que é o Caramulo, nós percebemos que, afinal, estamos ali num sítio tão próximo e com
formações tão diferentes. Por isso, ver essas especificidades e perceber porque é que numa há ovelhas e na outra há cabras, começa exatamente por esse primeiro patamar da geografia. E já agora eu pergunto, pegando nesta sequência de ideias e de tal detalhe, ou de tanto detalhe, de onde é que surge, ou como é que surge esta paixão pela gastronomia e pelo conhecer toda a sua envolvente e a sua história, e que se tornou, no caso da Olga, uma carreira profissional? Bom, primeiro porque eu sou filha de pasteleira, portanto, e por isso, de alguma forma, a cozinha esteve sempre dentro de mim e eu dentro da cozinha e mais dentro das casas da massa, onde a minha mãe fazia a massa, e para mim, desde cedo, muito eu percebi que a gastronomia e a doçaria em particular era algo muito transversal, ou seja, que unia gerações, portanto, unia cronologias diferentes, unia espaços diferentes, porque as pessoas faziam muitas comparações entre o pastel e outras doçarias que nós temos em Portugal e, portanto, de uma forma muito natural, eu habituei-me a cruzar mundos diferentes, tempos diferentes, a propósito de um só tema, que era o tema da doçaria. E depois foi algo que acabou por crescer dentro de mim e porque também, durante muitos anos, exerci a função de dirigente da Federação das Confrarias Gastronómicas, acabei por tomar conhecimento dessa diversidade e fui-me embrenhando nos quês e nos porquês dos produtos e, sobretudo, compreender o porquê daquele produto ser assim naquele sítio e conhecer o sabor e não dizer que é bom só por dizer que é bom, mas compreender, lá está, essa riqueza. E a gastronomia tem uma coisa que para mim encanta, que é a cozinha é uma atividade humana que é feita para humanos e é super transversal, ou seja, nós encontramos a cozinha atravessa várias vertentes da nossa vida, aliás, acompanha-nos desde a nascença até à morte e é extremamente transversal no seu conteúdo e por isso começar a descobrir toda essa transversalidade fez com que eu quisesse conhecer sempre um bocadinho mais e, sobretudo, ir atrás do sabor e compreender porquê aquele sabor e que não outro. Porquê que um maranho da Pampilhosa leva serpão e o outro ali mesmo ao lado já leva hortelã. Mas porquê? Mas porquê a diferença das ervas? Porquê que se faz um enchido no estômago da cabra? Só por si isso já é estranho. Porque como é que nós começámos a pensar em usar, por exemplo, o estômago, os intestinos do animal para fazermos comida? Pensarmos a raiz primeira das coisas, pensarmos o comestível e o não comestível, tudo isso é extremamente apaixonante e leva-nos à ideia mais básica de que a alimentação atravessa todos os nossos estados. Eu li uma frase muito interessante num livro de filosofia que ando a ler agora e que dizia uma coisa muito interessante, que é a sabedoria para se salvar socorre-se do ventre, ou seja, socorre-se do estômago. Desde o sentido mais epicurista, ligado ao prazer, ao outro sentido da alimentação, que é o matar a fome, basicamente. É uma necessidade básica. Mas depois, como é que nós fazemos essa transferência para a sensação epicurista, muito relacionada com o prazer? Como é que nós pegamos na comida e a transformamos numa dádiva à família, à comunidade, matança do porco, por exemplo? Como é que transformamos isso numa dádiva a Deus, não é? Todos estes alimentos votivos que nós temos, as fogaças, as cavacas, até os próprios animais, o Agnus Dei, o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, é uma coisa que transporta-nos ao mais antigo que nós temos enquanto seres humanos e nós transferimos para a alimentação toda a pronúncia votiva da oferta. Isso é uma coisa fortíssima. Isso é cultura pura e dura, que depois cruza muito, lá está, com aquele tal primeiro patamar da geografia, que é uma geografia também que nos baralha, porque tanto procuramos aquilo que está presente como aquilo que está ausente, e é muito incrível, e os portugueses fizeram uma revolução alimentar. Primeiro, se calhar, eu costumo dizer que os gregos e os romanos
mais os romanos por causa do Império Romano, fizeram a primeira globalização alimentar, ou seja, levaram a ideia da herança da cultura gastronómica do Mediterrâneo para o mundo da época, e nós portugueses fizemos também isso, ou seja, levámos daqui para acolá, cruzámos, trouxemos, influenciámos, deixámos-nos influenciar, e no meio disto tudo, lá está, voltamos àquelas primeiras palavras que eu referi, que é a minha paixão. Unimos geografias diferentes, cruzamos geografias muito diferentes e cruzamos tempos muito diferentes. Estudar a alimentação deste ponto de vista e depois, se calhar, uma coisa que importa aqui referir, utilizá-la para atrair turistas, é uma coisa fabulosa. E essa é a minha vida. Muito bem. E pegando nas palavras da Olga, eu acho que se podia escrever a história da humanidade a começar ao longo lá está, utilizando a gastronomia para a escrever. É completamente. A forma como nós... Aliás, está a dizer uma coisa, se nós pensarmos, a agricultura é a grande responsável, ou a necessidade da agricultura, porque a agricultura foi uma necessidade, não foi propriamente uma descoberta de estalar os dedos. Mas a agricultura é responsável pelas primeiras guerras. Porque nós não tínhamos a terra arável, nós desbastámos a floresta, transformámos a paisagem e depois a luta era quem é que fica com o melhor pedaço, quem é que fica com o melhor local para cultivar os tais cereais. Repare, nós estamos a viver um momento terrível, guerra na Europa. Sim. E o que é que vem logo de cima? Os cereais. É verdade. E o que é que os cereais estão a ser utilizados para fazer guerra? Sim. Portanto, nós podíamos realmente contar porque é que se fizeram as invasões, porque é que nós pensámos em ir para o Norte de África? Só por um motivo. Era um porto trigueiro. Nós íamos lá buscar trigo, nós íamos buscar cereal. Portanto, nós queríamos ocupar. No entretanto, também demos que fazer aos nobres, também fomos buscar outros produtos, etc. Portanto, optámos ali por uma série de situações. Mas qual era a nossa motivação primeiro? Porque é que na distribuição dos países daquilo que é hoje a Europa e que decorre da fragmentação do Império Romano do Ocidente, porque é que os países se invadem, porque é que os países se conquistam? Por uma razão muito simples, alimento. E é uma coisa interessante pensar, eu adoro pensar isso, como é que uma ideia de alimentação que nasce no Mediterrâneo coloniza completamente a nossa cultura até aos dias de hoje. Ou seja, nós somos filhos de uma cultura gastronómica baseada nos cereais. Nós não conseguimos desgrudar disso. O trigo, nós fizemos do trigo a nossa casa e demos-lhe uma casa. Basicamente, nós fizemos do trigo a nossa casa. Encontramos todo o conforto possível no trigo. E continuamos a lutar por esse trigo, mesmo depois de sabermos o quanto esse exagero nos faz mal. Mas é interessante perceber como é que uma ideia que nasce lá longe, muito lá longe, com antepassados nossos que viram naqueles grãozinhos pequeninos, assim, uma coisinha assim, que ainda por cima tinham que ser descascados, tinham que ser moídos, mas nós continuamos a viver nessa cultura. Atravessou completamente estas gerações todas. Sobreviveu a guerras, continua a sobreviver. E não parece que nós estejamos dispostos a abdicar desse conforto, dessa casa que o trigo nos dá. Imagino como é que a alimentação não permite escrever a história do mundo. Exatamente, ou seja, e se nós tivermos uma grande evolução tecnológica ao longo do tempo, há coisas que permanecem imutáveis, como é essa questão. Exatamente. Nós estamos aqui a falar só numa perspectiva mais, digamos assim, mais europeísta. Poderíamos levar isto depois, por exemplo, para aquilo que aconteceu e que não deixa de ser também dois cereais muito importantes, neste caso o milho, na América do Sul, e o arroz na Ásia, mas nós somos herdeiros dessa construção de um produto que nós deveremos cada vez mais respeitar e defender, que é o pão. Muito bem. Pegando numa carreira tão rica como a da Olga, eu perguntava, ao longo da sua carreira, que desafio é que teve assim, ou que lhe deu mais luta, ou que lhe deu mais prazer superar, e que gostasse, e que possa partilhar connosco? Sim, os desafios foram sempre muitos. Eu achava que cada degrau era assim um desafio enorme. Às vezes começo a olhar para trás e penso, primeira vez que eu pensei em, talvez o maior desafio que eu achei, ainda hoje eu acho
é o desafio maior que eu tive na minha vida, foi fazer a elaboração do processo de indicação geográfica protegida do pastel de Tentugal, que não tinha conhecimento, porque é preciso ter algum conhecimento, não conhecia os meandros, e conseguir vencer e fazer um processo que ajudou à época o pastel, para mim foi um orgulho enorme. Foi um orgulho enorme e sinto que foi um desafio mesmo de forte. Era uma miúda, 20 e poucos anos, e conseguir dar a volta a toda a carga burocrática do processo foi extraordinário. Mas, sem dúvida, aquele que mais alcance teve, porque esse foi muito ao nível local e foi algo que teve expressão, sobretudo para quem vivia em Tentugal, para quem compreendia tudo aquilo que era a questão técnica ligada ao pastel e depois a cultura gastronómica associada ao pastel, mas depois aquela que teve um grande impacto nacional e que realmente um dia há de ser recordado como um marco, foi a institucionalização do Dia Nacional da Gastronomia, que mais uma vez aí está. Também não era assim muito mais nova, mas era um bocadinho mais nova do que sou hoje, e foi extraordinário perceber que com força, com a coragem, com a vontade tudo se faz, porque sem rede política penetramos nos meandros da Assembleia da República e com muita força, com muita determinação, com muita regra, com muita disciplina, com muito saber e muita investigação por detrás, nós fizemos a institucionalização que foi aprovada por unanimidade por todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República em 2015. E isso representou somente uma questão para mim que é fundamental, que é nós entendermos a força que a gastronomia tem na sociedade portuguesa. Eu lembro-me de há 15 anos atrás nós considerarmos a gastronomia um produto complementar para o turismo. Eu ainda me lembro quando ia às discussões do turismo e se ouvia isso. E hoje já é um produto estratégico, mas quando nós entendemos que a gastronomia é institucionalizada como um bem fundamental na sociedade portuguesa, que atravessa a agricultura, que atravessa o desenvolvimento das comunidades locais, que está muito ligada à preservação da paisagem, à preservação das raças autóctones, à preservação da cultura à volta da mesa e da cultura que também está associada à alimentação. Quando nós percebemos que uma alimentação saudável é muito fácil ter, desde que deem as ferramentas às pessoas para poderem ter literacia alimentar, então nós aí estamos a reconhecer o poder da gastronomia para fazer avançar um país. Não é à toa que os gregos escreveram diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Isto não é uma frase do século XVIII, como se costuma dizer. Não, isto é muito mais antigo. Exatamente, é da antiguidade clássica, porque se percebia quem era a pessoa. Como é que nós poderemos querer que nos respeitem se nós não respeitamos o que comemos e não nos respeitamos a nós próprios porque não sabemos o que andamos a comer? Portanto, toda esta importância da gastronomia portuguesa ter sido reconhecida na Assembleia da República foi um marco, sobretudo para perfeitos desconhecidos que nós éramos à época, e depois a consequência que isso teve e que hoje em dia as pessoas não têm essa noção, mas há instrumentos de trabalho, nomeadamente algumas que são utilizadas pelos alunos das escolas do Turismo Portugal, que advêm desse dia. A plataforma tradicional.pt, onde está muito do receituário português, muitos produtos portugueses, foi elaborada exatamente no âmbito do Dia Nacional da Gastronomia, e lembro perfeitamente a reunião em que essa plataforma foi decidida, assim como muitas outras ações que transformaram a importância da gastronomia portuguesa, porque o problema da gastronomia foi sempre nós não sabermos o que temos. Os franceses sabem concretamente o que os define. Eles sabem definir a sua identidade gastronómica, sabem definir inclusive a identidade das regiões gastronómicas. Nós andávamos à boleia do terras disto, terras daquilo, gastronomia daqui, cozinha dacolá, receita daqui, sem sabermos concretamente do que estávamos a falar. E, portanto, termos feito isso foi um marco extraordinário e eu fico muito feliz, sendo que talvez o desafio mais recente seja o poder cruzar o grande mundo profissional, formal, do ensino, do turismo gastronómico, áreas que eu agora estou ligada e que estou a desenvolver do ponto de vista profissional,
e depois aquilo que é a nossa realidade. E há uma decalagem que é preciso estreitar, que é preciso fazer desaparecer. Muito bem, e já agora, Olga, parabéns pela conquista desse marco tão importante e eu espero que outros setores de atividade também sigam esse exemplo, porque acho que é muito importante preservar o nosso know-how, seja aquele mais inovador, seja o tradicional, porque Claro que sim. acho que é importante manter, porque o conhecimento é riqueza. Muito bem. Olga, para terminar, eu gostava de lhe perguntar se tem assim alguma curiosidade, algo engraçado com o que se tenha deparado ao longo da sua vida, da sua carreira, que também possa partilhar connosco. Isso, o que não faltam é situações caricatas na minha vida, mas algumas acho que não tenho muita coragem de contar, porque são situações caricatas do cotidiano, mas os meus alunos conhecem esta história que eu vou contar e, sem dúvida, o poder confrontar-me com os meus próprios preconceitos, que é o que eu vos aconselho. Vocês confrontem-se com os vossos próprios preconceitos, porque se vocês estão a estudar na área da gastronomia e do turismo, vocês têm que ter uma mente muito aberta e têm que estar abertos ao mundo do conhecimento e da ação passada, presente, futura, porque o futuro constrói-se precisamente a partir daquilo que são a matriz que nós conhecemos, mas depois por isso é que a alta cozinha tem que ser valorizada, porque a alta cozinha, como eu costumo dizer, é uma espécie de farol, nos aponta ao caminho e depois nós vamos indo atrás. Aquilo que hoje já é cozinha, que pode ser uma cozinha tradicional, teve sempre ali um ponto de encontro com alguma coisa que vem da alta cozinha. E por isso essa mente aberta é muito importante. Mas não deixo de referir o dia em que eu fui até à Ericeira e que tive uma refeição que para muitos não seria interessante, mas para mim consistiu na maior experiência gastronómica que eu tive ao longo da minha vida e que fui surpreendida com um prato que alguns conhecerão, outros talvez não, mas o José Quitério já escreveu sobre ele, pai da crítica gastronómica portuguesa, e que é a caneja da Infundice, que é um prato que se fazia, uma receita que em tempos passados se fazia na Ericeira e que consistia em pegar no peixe, que é a caneja, que noutros locais do nosso país tem adquire outras designações, até é muito interessante cruzar com outros locais da nossa costa, e que era preservado, portanto, fora do frigorífico, não havia frigoríficos à época, lá está, a conserva é uma coisa muito gira, e dá pano para mangas, e leva-nos para caminhos muito interessantes, e que eles preservavam esse peixe embrulhado em panos debaixo da terra, portanto, enterrado. E eu comi um peixinho com 17 dias e toda a refeição foi uma aventura, porque Olga, tem que comer o peixe, mas ponham assim entre duas lascas de batata, ponham um bocado de pão de mafra na boca, aquele pão bom saloio, com uma azeitona que tem assim sempre mesmo muito ácida, né, com pouca salmoura, que é para ser a astringente que basta para queimar aquele sabor, e depois beba o vinho, que é um vinho que não é de grande qualidade, porque se fosse de boa qualidade não aguentava a harmonização. Ou seja, eu comi a caneja e há vídeos de eu a comer a caneja e eu, claro, nunca dei parte fraca, disse, caneja, um dia caneja para sempre, uma experiência enorme que eu quero repetir, que terminou com uma belíssima sobremesa, que foi uma filhós de sangue de porco. Esse dia, estava aqui outra hora a falar só dessa experiência. Sim. Finalmente veio a abençoada laranja, que andava a ser distribuída por uma senhora que trazia as laranjas todas num cestinho e que põe uma laranja, olha para mim e diz, coma a laranja, vai ser boa, para limpar a boca toda. E eu, ótimo, até que enfim uma coisa que eu já conheço e com a qual estou confortável. E foi uma experiência maravilhosa e sobretudo porque éramos cerca de 200 pessoas a comer a caneja, e é isso, é que a gastronomia tem tão interessante, é que às vezes não interessa tanto aquilo que nós estamos a comer, é aquilo que nos une à mesa, porque nós só comemos com quem nos sentimos em paz, tranquilos e em quem temos confiança, e por isso vale a pena ter esta paixão.
Muito bem. Olga, muito obrigado por esta partilha, foi um enorme prazer. Quem sabe voltamos a fazer mais um episódio, e a todos os que nos acompanham, muito obrigado por nos terem acompanhado. Partilho que estamos aqui no restaurante pedagógico da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, e espero que nos acompanhem num próximo episódio do nosso pod e vodcast. Até breve.